Oi, gente, tudo bem? Eu vou dar um exemplo aqui, vou até usar a minha data de nascimento, tá? Porque virada de ano, aí a gente fica assim, meu Deus, como é que vai ser esse ano, né? E esse ano, muitos espiritualistas têm falado que é energia 8, que é da carta da justiça. Então vai ser o 880. Quem tiver problema que está se arrastando há muito tempo vai se resolver, ou o problema vai piorar para te forçar a buscar uma solução. Então, é um ano que vai ser tenso, não vai ser um ano muito calmo, não. E para te ajudar, eu quero te ensinar a usar a numerologia e o tarô, os símbolos dos arquétipos, para você alinhar o teu propósito de vida com a energia da sua missão kármica para esse ano. Então, nós já sabemos que o ano vai favorecer até causas na justiça, né, algumas mudanças, né? Mas como é que a sua energia vai estar lidando com isso, tá? Então, eu vou. Primeiro, eu quero que você pegue um papel e uma caneta, tá? Anota bem devagarinho, a gente vai com calma. Nós vamos fazer dois cálculos. Um é para descobrir o seu propósito de vida, a sua missão dessa vida. O que é importante você saber? Muita gente às vezes me pergunta, Sandra, qual é o meu karma? E eu respondo, é onde você tem mais problema, é onde as pessoas, porque o karma não é só a gente acertar algo para nós, mas é acertar algo para nós e ajudar a humanidade a acertar também. Então, muitas vezes você vai ser procurado, muitas vezes, em alguma coisa que vai até se tornar um padrão. Então, por exemplo, vocês vão entender. Eu comecei a notar que muitas mães que perderam os filhos de forma drástica, violenta, suicídio, assassinato, começaram a me procurar. E eu sou mãe de duas crianças pequenas, eu não tive essa experiência para ter sabedoria em auxiliar, mas foi vindo um padrão. E aí eu fui, é o que eu falo, né? Deus capacita, né? E essas mulheres falam assim: nossa, Sandra, se fala com a gente, dá uma calma, eu me sinto melhor. Então, apesar de eu não ter experiência nisso, eu percebi que o meu propósito de vida, o meu karma, está relacionado a isso, a trazer um conforto, né, em situações de fim de ciclo. Pelo que eu observei, morte. E depois de eu observar isso, eu faço um cálculo da numerologia. Sandra, eu não consegui observar ainda, então você faz o cálculo primeiro. Tenta entender o que o cálculo te diz e aí você vai falar realmente. Tem um padrão aqui. As pessoas me procuram muito me pedindo essa ajuda, tá? Depois eu vou deixar. Se você não conseguiu enxergar o cálculo, não tem problema, porque eu vou deixar na descrição como é que foi feito o cálculo de exemplo, tá? Porque eu sei que tá ruim para enxergar e às vezes aparece invertido, gente. É muito complicado. Ó, tá aparecendo invertido, mas tudo bem. Eu vou deixar na descrição. Primeiro a gente vai descobrir tua missão de vida. Anota lá, missão de vida. E aí você vai colocar a sua data de nascimento, tá? Vou falar no exemplo que é a minha data. 14/9/1984. E aí você vai somar. Só que você vai somar os números separadamente. 1 mais 4, mais 0, mais 9, mais 1, mais 9, mais 8, mais 4. Igual 36. O que é importante você aprender? Na numerologia, a gente usa como base o cálculo de Pitágoras, tem um limite até o número 9. Então, número 9, a gente tem que reduzir. Então, deu 36. Então, depois eu vou reduzir. Aí, o que eu vou fazer? 3 mais 6 igual a 9.
Anota também, eu vou também anotar nos comentários, números mestres. Se no seu jogo aparecer número 11, 22 ou 33, são pessoas com uma missão humanitária muito grande. Não é só para você resolver sua vida e tá tudo bem. Vai ter que trabalhar em prol da humanidade, tá? Então, presta bem atenção. Se nesse cálculo sair 11, 22 e 33, é que sinal que você tem uma missão kármica, tá? Vou deixar na descrição o significado dessas missões, tá bom? E aí, o que acontece? O primeiro cálculo resultou em 36. Eu vou procurar no tarô. Qual é a carta do tarô 36? E anota. Depois, a gente não teve que reduzir por causa da numerologia? Deu 36. 3 mais 6, 9. Anota lá. Carta do tarô número 9. Não se preocupe que eu vou explicar rapidamente sobre essas cartas aqui. Primeiro cálculo. Agora você vai para o segundo cálculo, que é a tua lição nesse ano, que você tem que tentar cumprir. Sandra, eu não consegui cumprir. Vai acumular e vai ser mais difícil. Você vai fazer, vou dar o exemplo novamente usando a minha data. 14/9, só que em vez de eu colocar 1984, o ano que eu nasci, eu vou colocar 2024. E aí eu vou fazer aquela somatória. 1 mais 4, mais 0, mais 9, mais 2, mais 0, mais 2, mais 4, igual a 22. Aí você vai escrever a mesma coisa. Qual é a carta do tarô número 22? Observe-se que esse ano saiu o número mestre. Então, eu tenho uma missão que não vai envolver só eu, tá? Vamos reduzir conforme a numerologia manda. Resultado 22. 2 mais 2 igual a 4. E aí você vai pesquisar lá na internet. Qual o número da carta do tarô 4, tá? Se você tiver mais paciência, eu vou falar carta por carta. E aí você vai descobrir. Então, o primeiro passo é esse cálculo. Só para lembrar que, como eu falei, a gente está descobrindo vários números. Ao todo são 4 resultados, 2 em cada um. Então, vamos lá. Se o seu resultado... Eu vou dar o exemplo que eu dei, que eu vou tá na descrição o cálculo que eu fiz. Propósito de vida. O primeiro número deu 36, que é a cruz. E depois que eu reduzi, é o número 9, que é o eremita. Então, o que acontece? A cruz quer dizer o quê? O meu propósito de vida é lidar com sofrimento. É aquela coisa assim de sofrer e depois de muita coisa, depois de muito sofrimento, entender as lições da vida e evoluir. É basicamente essa mensagem que a cruz passa. Você sofre, mas para ter lições valiosas para sua evolução espiritual. E o outro número que deu foi o 9, o eremita. Então, o que quer dizer? O eremita, ele é uma pessoa mais fechada. O símbolo do eremita é o quê? É uma pessoa que se isola, mas para buscar o autoconhecimento. Então, ela medita, ela estuda, ela se questiona, filosofa, coisas espirituais. Mas por quê? Qual é o sentido da vida? E aí, lembram que eu falei para vocês, que eu dei o exemplo para vocês? Cruz. Quando eu atendo essas mães que pedem para conversar comigo, alguns casos até para ver se eu sinto alguma coisa mediunicamente, eu estou lidando com o quê? Com cruz, sofrimento. E é engraçado, né? Modo de dizer, que não é engraçado. A cruz é um símbolo do luto. E aí o 9, o eremita. Então, eu tenho que fazê-las lidar com esse sofrimento. Viver o luto e aprender com ele. Então, de certa forma, quando eu atendo essas mães, eu estou cumprindo um pouco o meu propósito de vida. Não precisa ser só nisso.
uma perda de emprego, eu posso ajudar uma pessoa a lidar com esse sacrifício. Deficiência, a inclusão está aí na minha vida muito ativa. Sou voluntária em, em atendimento a mulheres de violência doméstica que muitas vezes, depois de muito sacrifício, precisam recomeçar. E a gente recomeça como? Buscando autoconhecimento, se conhecendo, buscando alternativas. Então, de certa forma, eu estou conseguindo trabalhar o meu propósito de vida. Para esse ano, saiu a carta, estou no outro cálculo já, tá? Número 22, o caminho. O caminho, ele está falando o quê? Que eu preciso buscar alternativas, que do jeito que eu estou agindo, não está dando certo para mim. E lembra que eu falei que é o número mestre? Não está dando certo para mim e para minha família. Por quê? Lembra que eu reduzi? Saiu a carta da casa. Então, aqui está dizendo que esse ano eu vou ter que priorizar a minha família, buscar caminhos para dar prioridade para minha família, para o bem-estar da minha família. E é um desafio. Então, olha lá na descrição para você ver esse exemplo, tá? Para facilitar para o seu caminho. Gente, o tarô é muito mais complexo que isso, tá? Então, eu vou falar assim, algo básico dos números. E caso você sentir que ainda não esclareceu, eu sugiro você ir para uma pesquisa mais profunda na internet, tá? Quem tirou a cruz, que é a carta 36, exatamente. É você, depois de muita luta, conseguir a vitória. Mas você está num período de muito sacrifício. Mas não esqueça, tem que ter fé. Não basta só sofrer, tem que ter fé, tem que acreditar para mudar a vibração. Carta 35 é a âncora. Quem tirar essa carta precisa buscar como missão a estabilidade financeira, uma segurança, tá? Precisa tomar cuidado com os gastos. 34. Quem tirar esse número precisa sair um pouco da acomodação e se aventurar em novos lugares, viagens, novas perspectivas, precisa sair da procrastinação. Quem tirar a carta 33, que é a chave, precisa entender que para algumas portas se abrirem, outras têm que fechar. Então, você precisa verificar o que tem que fechar, o que tá te limitando ou atrasando sua vida e dar um basta para que novas oportunidades surjam. Carta 32, Lua, utilizar mais sua intuição. A dúvida tá te travando e tá te causando ansiedade, depressão e não tá fazendo você ver o real objetivo. Busque o autoconhecimento para você conseguir eliminar essas dúvidas. 31, quem tirar essa carta é maravilhosa. Vai sair uma luz no fim do túnel, vai ter uma clareza de ideias. Mas você está aberta a isso? Você está aberta a novidades? Está atenta a oportunidades? Começa a orar para que você enxergue essas oportunidades vindo para sua vida. Carta 30. Que bom. Quem tirar essa vibração indica muita paz, tá? Então, assim, priorize ter paz de espírito. Evite entrar em discussões desnecessárias, que não levam a nada e não levam a aprendizagem alguma. Foque na paz. Carta 29 é a cigana, tá? Fala para você buscar mais sua autoestima, autoconfiança, né? O autoconhecimento. Tá faltando uma busca, mas não só espiritual, mas emocional e física também, tá? Carta 28 é a carta do cigano. O que ele está pedindo para você? Seja corajoso, seja audacioso, tenha ambição, tá? Não tenha receio de acreditar e tentar alcançar. Tem que tentar alcançar, mas você está fazendo o quê? Então se arrisca, tá? Seja mais audacioso, tá bom? Se entregue mais nos seus projetos. 27 é a carta, a notícia, tá? Então, fique atento, tenta melhorar as questões na comunicação. Às vezes a pessoa reclama que quer sair do emprego, mas não atualiza currículo, não busca emprego, não avisa os outros.
que precisa de uma indicação, então precisa se dedicar mais à comunicação. 26, precisa estudar. É a carta dos livros, né? Mas não estudar várias coisas, porque muita gente atira para tudo quanto é lado, não foca em lugar nenhum, inicia projetos e não consegue terminar. Precisa estudar com mais foco num propósito, tá? Quem tirar o 25, que é a carta da aliança, o que você precisa, né? Se estabelecer mais na relação, independente se é com pais, né, relacionamento conjugal. O que a relação está representando para você? Tem que ter uma troca, uma parceria, mas é algo sagrado. O que não está acontecendo para ser sagrado? Então tem que cuidar mais das relações. Coração. Quem sai com essa carta? Mais amor, por favor. Precisa trabalhar mais solidariedade, o amor ao próximo, diminuir os julgamentos, crítica. Dê mais amor a você mesmo para ser capaz de distribuir amor por aí, tá bom? Rato, presta muita atenção. Quem te sair com esse número 23 do rato, tá? O amor é 24, não sei se eu falei. Saiu a carta do rato. Cuida da saúde, tá? O rato, ele vibra uma energia, na minha opinião, é pior do que o do caixão. Ele vibra uma energia de pobreza, muita escassez e doença. Então, é uma vida que, se a pessoa não cuidar, o que ela ter de dinheiro, ela vai gastar com medicamento, com tratamento médico. Então, cuida mais da saúde. Carta 22. Precisa buscar novos caminhos, né? Se possibilite, não deixe de ficar, não se acomode, né? Às vezes, por insegurança, a gente fica assim, ai, mas e se eu buscar outro emprego e não der certo? Eu tô tão bem onde eu tô, e às vezes você deixa de, e se der certo? E se ganhar mais? Né? Se permita ver outros caminhos, tá bom? Carta da montanha é o 21, tá dizendo que você só tá vendo um lado, você tem que subir mais para conseguir ver o outro. Então, muitas vezes a pessoa ela não consegue aplicar a lei da cocriação, por exemplo. Por quê? Porque ela não tem fé. Ela não subiu o suficiente para ver o quanto ela pode alcançar. Então, precisa buscar outros caminhos, mas também fortalecer a fé. Senão, você não vai conseguir subir até o topo. Jardim. Aqui está pedindo para você fazer uma análise. O que você está plantando para colher? Tem coerência? Né? Então, eu já muitos casos, por exemplo, a pessoa quer ser dona de um negócio próprio, eu quero ter uma lanchonete, mas ela não quer trabalhar final de semana, né? E até o negócio ficar bem para você contratar outra pessoa para trabalhar por você, demora. Então, presta atenção se seus projetos estão tendo coerência e analisa se você pode plantar mais para colher mais. Torre 19. Toma muito cuidado com essa carta, tá, gente? Essa carta ela remete muito a uma depressão, um isolamento, que se não cuidar, vai ter prejuízo. Demissão, separação, toma muito cuidado. 18. Aqui tá falando para você analisar e também tentar ser, tá? Mais leal com as pessoas, fortalecer as amizades leais. E o que não fosse recíproco, tem muita amizade abusadora, gente, que só procura a gente quando precisa. Se não for recíproco, dê a Deus, tá? Então faça uma limpa nas suas amizades e também analise se você também está sendo uma pessoa leal. Cegonha. Pode indicar um ano também propício para gravidez, tá? E aqui indica novidades, tá? Então, fique atento às oportunidades, tá? Se não quer ter filhinho ou filhinha, tomar remedinho, tá bom? E se abra para o novo também, tá? Isso aqui pode ser como propósito de vida, que a pessoa precisa se abrir o novo, inovar, trabalhar com coisas mais visionárias. A estrela, gente, quem tirar esse número quer dizer que é uma pessoa muito intuitiva, tem uma ajuda espiritual enorme e precisa fazer bom uso disso, tá? Então, como é que você está auxiliando o próximo com a tua intuição? Como é que você está se dedicando à espiritualidade, para você, para a humanidade? O que você está contribuindo, tá? Faça essa reflexão.
Aqui, gente, toma cuidado com carta 15, urso, toma cuidado com as ilusões, tá? O que que acontece? Muitas pessoas que parecem ser suas amigas puxam o seu tapete, pode ser na vida profissional, pode ser em relacionamento familiar, que só fala mal de você. Então, assim, nem tudo que reluz é ouro, tá? Precisa se proteger mais. Raposa, gente, 14, tá? Número 14. Toma cuidado com principalmente relacionamentos tóxicos, tá? Que é você que corre atrás, você que dá duro e a pessoa só usufrui o dinheiro do teu salário. Então, isso é basicamente isso, é o outro se aproveitando do seu esforço. Então, toma cuidado e analisa, gente, tudo que eu falar de negativo, analisa se você também não está agindo assim. Porque se você ser humilde o suficiente para se autoanalisar e falar, poxa vida, eu faço isso com uma pessoa. Você tem que parar de fazer. O universo está sinalizando que teu karma está pesando. Então, tudo de negativo que eu falar, você também tem que fazer essa reavaliação se você não está pisando na bola. Lembra, isso aqui é para limpar seu karma. Carta 13, tá? Indica um pouco, pode até trazer no ano gravidez também, né? Mas pode trazer problemas muito precoces por falta de maturidade, tá? Então aqui eu falo muito que controle das emoções. Sabe quando a gente está numa fase que a gente assim, ou chora demais, ou culpa o outro demais, é a vítima. Assume mais a responsabilidade para dar uma amadurecida e conseguir controlar essas emoções, tá? Então precisa assim não ser tão vulnerável, tá? E veja também se você está sendo paciente, porque às vezes você é até uma pessoa madura, mas tem uma pessoa no seu círculo de relações que está assim e você não está fazendo nada para ajudar, tá? Então, lembre-se, avalie o problema se está em você ou pessoa próxima, né, para ajudar a apagar o karma. Pássaro 12, o que que quer dizer? O pássaro 12, gente, ele quer dizer o seguinte, é migração. Então, o pássaro, literalmente, sabe aquele desenho do pica-pau? Quando chega o inverno, os pássaros vão tudo para outro lugar encontrar comida. Então, aqui está falando assim: você tem que mudar. Geralmente vibra muito em questões geográficas. Então, local de trabalho, mudança de casa, mudança de estado, tá? Mas aqui está sugerindo uma mudança geográfica, tá? De espaço, tá bom? E, e às vezes seu caminho está em outro lugar, sua missão espiritual está em outro lugar. Carta 11, a carta do chicote. O que quer dizer? Essa carta, ela simboliza que depois de muito sofrimento, você vai se libertar. Mas você tem que entender o porquê que esse sofrimento foi importante para você. Então, faz uma revisão do ano passado, o que aconteceu na sua vida, o que precisa ser curado. Poxa, quando eu lembro disso ainda dói. Procura terapia. Procura desabafar com alguém. Limpa o que ainda está doendo para poder se libertar, tá? Carta 10, a carta da foice. Precisa ser cortado o que não dá frutos, o que te faz mal. Então, analisa na sua vida o que você tem que dar um basta, tá? Porque isso está te bloqueando e está te atrasando a sua evolução espiritual. Carta 9, o ramalhete, em alguns jogos é o eremita, tá? Em alguns baralhos, por isso que eu falei do eremita quando saiu o 9 para mim, que na verdade ele também gera uma energia na numerologia, que o 9 simboliza fim de ciclo. O eremita, essa carta do ramalhete quer dizer o quê? Está te convidando assim, para de ver só problema. Você também está na vida para contemplar. Você tem filhos? Um dia senta, mas só fica olhando e contempla fisicamente o que ele está fazendo, o que eles estão pensando. Contempla mais a vida. Você precisa ser positiva, mas a gente não adianta bancar o otimismo hipócrita. Ai, tudo é lindo. Não, tudo não é lindo. Mas tem coisas que são lindas, né? Então, assim, precisa contemplar melhor a beleza das coisas, tá? Aqui o 8, que eu sei que muita gente está imaginando,
Ai, Sandra, será que esse ano eu vou perder alguém? Pode perder. Eu não vou ser hipócrita. Existe uma carta caixão e ela tem um motivo para isso, tá? Mas a gente está falando de uma energia kármica. Então, se você perder, pode ser que é uma lição para você aprender a lidar com a perda. Isso aqui não precisa ser só do ente querido, tá? Ah, eu vou morrer? Também pode ser. É caixão. Tem coisa, gente, que eu não consigo ter a visão, mas é renovação. Se você morrer, você vai ter que aprender a lidar com um novo jeito de vida. Eu sou espiritualista. Então, se eu virei alma, sou alma encarnada, se eu morrer, eu vou virar um espírito. Então, aqui é lidar com uma renovação, com uma outra forma de encarar a vida, tá? Precisa lidar com perdas. Geralmente, quem sai com essa energia, por exemplo, uma moto foi roubada. E a polícia falou: ó, não vai achar mais. Já está em desmanche, não acha mais. E a pessoa tenta, 6 meses ainda procurando essa moto. Ao invés dela falar assim, quer saber? Às vezes foi um livramento, eu poderia ter morrido de acidente, ou às vezes Deus está me mostrando que eu tenho que trabalhar com outra coisa. Então aqui você vai ser obrigado a trabalhar com um desapego, tá? Então pode ser também perda de emprego, separação, morte. Vai ter que aprender a lidar com o desapego e reconstruir uma nova forma de encarar a vida, tá? Carta 7, gente, cobra. Tem que aprender a lidar com traição. Como eu vou aprender a lidar com traição? Evitando a traição. Ficar de olho, tá? E também tomar cuidado para você não estar atraindo isso para você. Geralmente, traição, a pessoa, antes de sofrer um chifre, experiência própria, pode reparar, todos os casos que eu sei que a pessoa levou um chifre, ela estava numa carga negativa desgraçada. Então, limpa energia para ontem, faz banho, reza em casa, começa a ter amor próprio também, tá? Quando tem obsessor é falta de amor próprio, porque a nossa vibração tá baixa. No meu canal, eu mostrei uma técnica para você entender como é que tá a tua vibração e frequência. Dá até para você fazer um cálculo, tá? Então tem que cuidar. O que seus pensamentos estão? O que você está pensando? Puta, eu só tô pensando em merda. Eu só tô pensando em dívida. Então sua vibração tá péssima. Você pode atrair, ó, uma traição. E não é só homem e mulher, não, gente. Tô falando de traição de trabalho também, gente, puxando tapete. Gente distorcendo o que você fala, fazendo uma fofoca gerar um problema. Então, aumenta a frequência para ontem. E vamos lá, gente. Próxima carta 6. Essa pessoa aqui, geralmente ela tem problema com ansiedade, síndrome do pânico. Tem que aprender a lidar com altos e baixos. Vai chegar um momento na sua vida que a coisa vai fechar. Então, busque mecanismos de defesa. Uma oração que te fortaleça em momentos difíceis, tá? Comece a lembrar de alguns problemas que você teve no ano passado que desestabilizou e fala, hoje como é que eu agiria? Começa a fazer uma nova programação, tá? Tem que aprender a controlar as emoções, tá? Porque quando o tempo fecha, é a crise de ansiedade, a crise de síndrome do pânico e você não vê saída, você não respira, tá? Suas energias ficam todas desalinhadas. E aí você não vê solução de problema nenhum. Então tem que começar a pensar, como é que eu estou encarando os imprevistos da vida? Como eu estou encarando esses imprevistos da vida? Se a coisa for feia, me manda mensagem que eu também faço leitura a um preço social, ok? A gente tira um tarô e já resolve. Carta 5, da árvore. Ancestralidade. Aqui é o seguinte, saiu com isso, o que você está construindo para as próximas gerações e como é que você está lidando com 7 gerações anteriores a você. Tudo influencia. O que você vai fazer agora vai influenciar 7 gerações. E você é influenciada a 7 gerações antes de você. Tá brigado com o familiar? Você não precisa fazer as pazes e dar um abraço. Mas tenta entender o que se passou entre vocês.
Ah, a pessoa me ofendeu, mas o jeito dela é assim, ela pensa diferente que eu respeito, mas eu vou me afastar para me preservar. Mas quando eu penso da pessoa, eu não tenho ódio. Isso é importante, tá? Então começa a pensar nas relações que estão dando problema e ir ajustando, tá bom? O que é importante? Pensou num familiar que você, olha, eu não me dou bem, mas eu não tenho raiva. E quando eu penso, não me afeta a minha emoção. Aí você entende que está curado, tá? 4, casa. Aqui está dizendo assim: o que você está construindo para sua casa? A casa representa a família, a estrutura da casa tem que ser financeira, emocional, espiritual. Então, tem que fortalecer o alicerce da casa, pensando nesses assuntos, trazendo um equilíbrio e harmonia, tá? Então, tem que melhor a família. Muita gente, eu vou voltar na casa aqui, ó, se ferra porque não tá equilibrado os papéis, tá? Vou dar um exemplo clássico. O homem que não para em emprego nenhum e a mulher que tem que trabalhar igual uma condenada e chegar em casa e ainda cuidar de casa. Ou alguém está sobrecarregado na história. Então, tem que tomar cuidado com inversão de papéis e ninguém ficar sobrecarregado. Na verdade, tem que ser uma parceria. Eu dou o mesmo tanto que você doa. Eu posso ficar em casa sem trabalhar, mas enquanto você trabalha, eu estou cuidando da sua casa, da sua comida, você não tem preocupação com seus filhos. Há uma parceria. O problema aqui não é trabalhar ou deixar de trabalhar, mas tem que ser a carga espiritual, financeira e emocional tem que estar equilibrada. Então, se eu não consigo arcar com a carga financeira, eu vou arcar com a parte emocional e eu vou conseguir ajudar o outro, né? Então, tem que pensar melhor nisso, tá? Carta 3, o navio. Está dizendo viagem. Essa pessoa precisa se conectar com outras culturas, entender melhor a vivência de outras pessoas. Geralmente, tá? Pessoas assim, elas falam muito, às vezes criticam muito uma região ou uma cultura de algumas pessoas e o universo está falando assim, se convidando para falar assim, vai lá aprender, vai lá entender por que que esse povo é assim, né? Busque outros horizontes, né? Amplie mais sua visão do mundo. Então, aqui é um convite para viajar. De repente, tá? Ó, quem tem missão, levar até um trabalho voluntário para outros lugares, tá? Pastores, missionários, trabalham muito com essa energia. Carta 2, obstáculos. Então, quem sai com essa carta, com essa vibração, quer dizer o quê? Ó, tem muito obstáculo para você seguir em frente. Então, ao invés de seguir com pressa, analisa qual obstáculo no momento é possível você tirar. Porque às vezes eu estou querendo resolver um problema tão grande que agora não é o momento. Mas eu posso ir resolvendo os pequenos problemas para ir amenizando a passagem no meu caminho, tá? Quem tem missão, propósito de vida é ajudar a outras pessoas a ter essa percepção, tá? Então, por exemplo, um psicólogo ajuda muito. Porque às vezes uma pessoa faz uma sessão e fala assim, para mim é o fim, essa carga está muito pesada. E o psicólogo vai trabalhando aos poucos para ver que dá para seguir em frente. E carta 1. Essa pessoa ela precisa tomar cuidado para não estar sendo muito aventureira, né? Então, é legal o nosso individualismo, mas quando a gente segue com propósito, coragem. Então, aqui também te convida a não ser tão aventureiro, mas não deixar de pensar em seus sonhos, mas com maturidade. Quem tem propósito de vida nessa carta, por exemplo, tirou essa carta, é uma ótima pessoa a ser um líder. Ela vai estar cumprindo uma missão. Ela vai estar liderando pessoas a buscar algo, né? A buscar, a trabalhar o potencial dessas pessoas. Jovens, para quem trabalha com jovens e projetos sociais. Então, o líder, essa pessoa fala assim: seja liderança, seja líder da sua própria vida, não fique esperando o outro, vai lá e faz, né? Só toma cuidado para não embarcar em qualquer aventura. Se você ficou com alguma dúvida em alguma carta ou eu falei muito rápido, escreve aí no comentário que eu já te respondo, tá bom? Espero ter ajudado.
Bom 2024.